Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Eu estou aqui com meus sócios, André Miller, nosso economista-chefe, Bernardo Zerbini, responsável pela gestão dos fundos macro. E nós vamos fazer aqui o podcast macro de fevereiro de 2020. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, você? Ano animado, né? Começou animado. Pois é, André, tá aqui me dando conta, né? Meus clientes já não lembram mais da guerra comercial, já esqueceram do incidente com o Irã. O assunto da vez é coronavírus. O que a gente pode falar para os nossos investidores? Acho que no começo do ano estava concentrado na China, até pelo menos a última semana de fevereiro isso parecia ser o caso, então um choque que iria causar apenas, né, um problema temporário de oferta. Endógeno na China. Exato. Aí, na última semana de fevereiro, isso se tornou um problema global, né? Começou a afetar outros países, primeiro a Coreia, depois a Itália, Irã, e então agora mudou bastante, né? Um choque que com certeza ele já vem afetando, né, o consumo, né? E tem potencial para afetar ainda mais à medida que os países forem entrando nesse ciclo de contaminação ao longo do tempo, né? Então é o tema central para esse mês e provavelmente para boa parte desse ano. Pois é, o que a gente tem visto diariamente são revisões do crescimento global, mas eu acho que dá para dizer que um pouco do que também pesou aqui no Brasil é que, de alguma maneira, os agentes já vinham coxeando um pouco o alambrado e vendo, puxa, o negócio não está naquela velocidade que a gente imaginava, e aí aparece esse novo fator. É isso? Tem uma parte que é isso. A gente, por exemplo, tinha uma projeção de crescimento acima do consenso de mercado no começo do ano para o Brasil, né, no médio prazo. A gente veio revisando num primeiro momento em função, primeiro, né, de dados piores aqui no Brasil, né, uma aceleração mais lenta do que a gente vinha esperando no final do ano passado, mas também pela pela diminuição da demanda externa. Agora a gente tem uma projeção central de 1,5% para o PIB nesse ano. Porém, acho que a incerteza ao redor desse número ela é muito grande, né? Porque você vai depender basicamente qual vai ser a resposta aqui no Brasil quando a doença de fato começar a espalhar com maior velocidade. Que pode-se dizer que a gente tem um choque lá fora, tanto de demanda quanto de oferta, né? Mas no momento atual parece que a queda da demanda está tendo uma intensidade bem maior do que o problema de oferta que começou na China, né, mas tem potencial para se alastrar. E Bernardo, participando aqui com a gente, o que o BC ou o governo podem fazer? Walter, a gente vai discutir de novo estímulo, né? Acho que o Banco Central americano já provou essa semana que está disposto a ajustar o político monetário de acordo com essa queda de atividade. O BC brasileiro também soltou um comunicado com o viés de querer cair juros. Claro que cair juros num país emergente é uma outra conversa versus país desenvolvido, que a queda de juros aqui tem impactos adicionais nos ativos como dólar, curva longa e etc., que talvez o efeito dessa queda é discutível. Mas o mais importante é que a gente não tem inflação, né? E acho que essa é a grande notícia para o Banco Central poder continuar a cair juros. Que é o lado ruim e o lado bom da fraqueza da demanda, né? Sim. A gente não acredita num ciclo longo de queda de juros, acho que seria um ajuste pontual nas próximas 2 ou 3 reuniões, mas com certeza existe um espaço adicional, até mesmo em resposta a essa queda de atividade, e assumindo que as projeções de inflação estarão dentro da meta do BC esse ano e o ano que vem. O mercado já precifica isso de uma maneira já bastante razoável na curva de juros hoje, mas com certeza, né, o comportamento do câmbio ainda é bastante relevante e por isso o Banco Central vem intervindo e etc. Embora se você tenha um crescimento mais baixo no mundo todo e queda das taxas de juros também em quase todos os lugares, é razoável que a gente aqui, de alguma forma, acompanhe, né? Sim, a gente não pode acompanhar, eu gosto de falar que o diferencial de juros não pode ser neutro. Então, eu não acredito que o Fed caindo 50 nessa, caindo 50 na próxima... Nós vamos acompanhar integralmente. Eu acho que isso não fecha a conta, principalmente para um país emergente, né? Então, por isso que a gente vê um movimento de dólar fraco contra os países desenvolvidos, principalmente o G3, G5, e um movimento de dólar forte contra os países emergentes, exatamente porque os países emergentes não têm essa capacidade de estímulo como tem os Estados Unidos, além de, né, os Estados Unidos ser um grande
ele é atraente em termos de safe haven, né? Assim, o dinheiro volta. Na hora que o mundo inteiro fica meio inseguro, você acaba voltando para onde você acha que tem menos risco. Né? Exatamente. Embora acho que mesmo assim os Estados Unidos tendem a sofrer um pouquinho menos do que aqueles países que são os grandes exportadores de bens industriais, né? Como a Alemanha e Coreia, né? E a própria China, né? Sim. A economia americana ela tem uma dinâmica própria de serviços, consumo que tende a garantir, né? Garantiu até esse momento do ciclo uma performance bem melhor do que as outras economias. Mas, de fato, acho que esse risco do coronavírus ele vai depender muito de caso a caso, como ainda ele vai ser tratado. Ainda é cedo para ter um diagnóstico fechado, né? A gente está aprendendo ao longo do tempo, todo dia tem digamos assim, aspectos novos que seja os analistas, seja os governos, a sociedade de maneira geral tá tendo atenção, né? Agora, Bernardo, me explica uma coisa. Além de ler as cartas, acompanhar os calls, estou aqui dentro da ZQuest, tenho acompanhado a visão de vocês ao longo do tempo. Como que vocês conseguiram, né? Tendo uma visão super construtiva, tendo uma performance espetacular em 2019, um janeiro em que os fundos foram muito, muito bem, com um cenário construtivo, né? Nessa primeira semana aí, desde a correção forte do coronavírus, ainda assim os fundos foram muito bem. Qual que é a explicação? Walter, acho que tem 3 coisas importantes, né? Primeiro, a gente viu essa queda de crescimento no Brasil antes dessa crise que aconteceu com o coronavírus. E isso fez a gente ficar um pouco mais inclinado a aplicar juros na curva. Quer dizer, o gato já estava subindo no telhado antes. Então a gente começou a opcionalizar o fundo em termos de queda de juros no Brasil, mais olhando para o segundo semestre. Então essa posição acabou beneficiando bastante a gente, porque as taxas caíram bastante, né, nos últimos 15 dias, e isso trouxe um ganho relevante na parte de juros. A segunda coisa foi o nosso livro de hedge, né? Essa política de hedge que a gente tem aqui, ela é bastante ativa, e numa hora dessas a gente realmente prova para o cliente que vale a pena. A gente não tem orçamento de hedge, mas a gente tem uma política de comprar volatilidade, comprar puts, tanto em bolsa americana quanto em bolsa brasileira, comprar opções na moeda brasileira, para realmente se preparar para esse tipo de evento que tira, né, toda a claridade que a gente tem com relação ao cenário econômico. E são eventos bruscos que acabam nos beneficiando tanto na posição direcional do hedge quanto na posição em compra de volatilidade. Então, esse é o segundo fator importante. O terceiro a gente não ganha dinheiro só no direcional, né? Os livros relativos, numa hora dessa, eles se destacam, né? Porque um ambiente de incerteza, você tem posições otimistas contra uma pena pessimista, e nos prova, né, que o time tem a capacidade de gerar alfa também sem ter posição direcional. Então, são esses 3 fatores que realmente nos beneficiaram nos últimos 15, 20 dias. Bom, parabéns para vocês, ainda mais no mês de fevereiro de 2020, onde o nosso ZQuest Multimax, que é o fundo que tem o maior orçamento de risco da área macro, completa 3 anos de histórico, um histórico espetacular, com excesso de retorno sob benchmark, inclusive acima do que a gente projetava e seguindo aquelas metas de risco já pré-estabelecidas, né? Eu acho que esse resultado vem para coroar um trabalho muito bem feito de uma área hoje que tem um time robusto, maduro, que trabalha junto há muito tempo. E eu acho que o nosso modelo de negócio, o modelo da ZQuest, se destaca, porque a gente tem essa capacidade dentro da área de usar expertises diferentes e num mundo aí de juros estruturais mais baixos, também essa expertise que a gente tem dentro de casa de renda variável vem também a complementar, né? Então, um trabalho muito bem feito. Quero agradecer, dar parabéns a vocês e dizer para vocês que mês que vem nós estamos aí com mais novidades. Obrigado, Walter. Obrigado.